Fala, gente, Mauro Júnior aqui do canal Propaganda Amor de Deus. Um abençoado dia para você, que as bênçãos de Deus estejam na sua vida, na sua casa, nos seus negócios, por onde você passar. Trago uma palavra de Deus hoje, uma mensagem que o Espírito Santo nessa madrugada ministrou no meu coração. Mas antes de dar início, eu queria que você que não está inscrito no canal, por favor, se inscrevesse, ativasse o sininho, curtisse, comentasse e compartilhasse, tá bom? Hoje, na madrugada, o Espírito Santo me despertou e me trouxe uma meditação sobre a bênção, a maldição e as consequências. E eu vou iniciar lendo para vocês o texto de Deuteronômio 28, os versos 1 e 2, que diz assim: Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor seu Deus e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje lhes dou, o Senhor seu Deus os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas estas bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, se vocês obedecerem ao Senhor, ao seu Deus. E na sequência vem uma relação de bênçãos que o Senhor faz questão de deixar elencado na palavra, e se nós lermos, tem bênção de Deus em todas as áreas da nossa vida. Material, financeira, psicológica, conjugal, todas as áreas da nossa vida tem bênção para aquele que obedece ao Senhor. Mas a promessa principal desse texto é que nós não vamos precisar correr atrás das bênçãos. São elas que vão correr atrás de nós. Basta nos colocarmos em obediência que as bênçãos correm atrás de nós. Meditando e o Espírito Santo ministrando no meu coração, ele falou mais além. Isso não impede que provações venham na vida daquele que é obediente. Portanto, aquele que não tem conhecimento da palavra perece por falta de entendimento e muitas vezes não consegue identificar o próprio momento que vive na sua vida e ainda muitas vezes até julga do seu irmão, confundindo provação com maldição. Por quê? Daniel era um homem obediente a Deus em tudo. Foi levado cativo para a Babilônia e mesmo cativo ele estava em obediência a Deus, se guardou dos manjares do rei, se guardou da cultura da Babilônia. Já que eu tenho que estar preso aqui forçadamente, eu não vou me contaminar e eu não vou negar o meu Deus. E por ele obedecer a Deus, as bênçãos alcançavam a ele. Sadraque, Mesaque, Abednego, seus companheiros também. E eles foram colocados entre os conselheiros do rei. Mas, mesmo sendo abençoados, estando em obediência, a aprovação veio na vida deles. Nós sabemos, Daniel caiu na cova dos leões, porém, Jesus apareceu e libertou Daniel da cova dos leões. Sadraque, Mesaque e Abednego foram lançados na fornalha de fogo ardente. Jesus apareceu para eles lá, o quarto homem da fornalha, e eles saíram ilesos. Então, mesmo em obediência, as bênçãos continuaram chegando, mas as provações vieram, só que eles foram guardados das provações e as provações se transformaram em mais bênçãos. Eu trouxe aqueles que os lançaram naquela situação por inveja, depois tiveram que respeitar as bênçãos de Deus que estavam na cabeça deles. Outro exemplo, José do Egito, que também estava em obediência à palavra de Deus, se manteve firme e guardou a palavra de Deus no seu coração, foi vendido por seus irmãos como escravo a Potifar, na casa de Potifar, ele foi seduzido pela mulher de Potifar, não cedeu, foi preso como se tivesse cometido o pecado qual não cometeu. Na prisão, ele se transformou líder daqueles que estavam ali com ele, porque ele era abençoado por Deus, e as bênçãos vinham sobre ele. E vamos perceber que Daniel e José, na obediência
e na bênção, eles foram instrumentos de Deus para abençoar nações. A bênção de Deus que estava sobre eles, por onde eles passavam, havia prosperidade e bênção. Se guardaram na obediência, a bênção os seguia e por onde iam levaram bênção. Houve fartura no Egito por causa da bênção que estava em José. Fartura tal que foi levada a outras nações. Houve muito discernimento na Babilônia por conta da sabedoria que estava em Daniel. Então, por onde esses homens obedientes passavam, a bênção de Deus os acompanhava e eles abençoavam, Deus abençoava todos aqueles que estavam à sua volta. Bem entendido. Então, provação não tem nada a ver com maldição. Provação não é sentença de Deus na vida de ninguém. Provação é amadurecimento, é mostra de benção, porque esses homens foram provados e na prova Deus mostrou que eles eram abençoados porque guardou e nada aconteceu com eles. Fizeram de tudo, mas nada aconteceu com eles. Agora vamos falar do que mais o Espírito Santo ministrava no meu coração. Deuteronômio 28, verso 15. Entretanto, se vocês não obedecerem ao Senhor, ao seu Deus, e não seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos e decretos que hoje eu lhes dou, todas essas maldições cairão sobre vocês e os atingirão. E aí vem uma sequência também de maldição em todas as áreas da vida do desobediente. Por mais que o desobediente corra atrás da bênção, ela não chega até ele. Ele não alcança a bênção. Ele pode até achar que ele está tendo êxito em alguma coisa, mas logo passa. Porque não tem bênção. Porque a maldição traz consequências. A desobediência, melhor dizendo, traz maldição e a maldição traz as consequências. E quais são as consequências do desobediente? Jonas, capítulo 1, verso 1 ao 4, diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem de Deus, não era um pedido, era uma ordem. Vá depressa à grande cidade de Nínive, depressa, era para ir imediatamente, e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu, pensava ele que conseguia fugir da presença do Senhor, fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar. Caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Ele estava em desobediência, sofreu consequência. Por onde ele passou, ele levou as consequências da desobediência. Foi para a embarcação. Na embarcação, Deus mandou. Deus, porém, fez soprar um forte vento da parte de Deus. E a tempestade veio, e nós sabemos que todos que estavam dentro daquele barco sofreram consequências, porque estava ali alguém que naquele momento estava amaldiçoado por Deus, porque estava em desobediência, em rebeldia. Ele fugiu daquilo que Deus ordenou ele fazer. E detalhe, Deus ordenou que ele fosse urgente. Ele não só deixou de ir, como ele atrasou o propósito que Deus tinha para aquela cidade. E nós sabemos, ele foi lançado ao mar, Deus amava ele, o propósito ia se cumprir, ele ia para Nínive, e mesmo debaixo de maldição, Deus não deixou que ele morresse, Deus não permitiu que ele morresse na tempestade, não. Ele foi lançado ao mar, um grande peixe
lançou na praia de Nínive. Ele foi, pregou o que Deus mandou pregar, o povo se arrependeu, Deus falou para que ele voltasse lá, pregasse. Então, pregasse a bênção, tinha pregado a sentença para que o povo se arrependesse, e o povo se arrependeu. Jonas voltou com a outra mensagem e depois reclamou diante de Deus. Passou todo o processo da desobediência, sofreu as consequências da maldição por desobedecer e não conseguiu assimilar nada. Não assimilou nada. O livro de Jonas termina com nada foi acrescentado a ele em termos de conhecimento, e Deus ensinou muita coisa para ele, a boboreira e tudo, mas ele se recusou a ir além. Ele não queria obedecer a Deus. E o Espírito Santo ministrava isso no meu coração. Que muitas vezes passamos processos na nossa vida e não olhamos para dentro de nós para entender o que está acontecendo. Se você está provado, está passando alguma luta, está passando alguma guerra, mas você olha para a tua casa, não está faltando nada, está tudo sendo suprido, e as provisões de Deus estão vindo na tua vida. Você olha para a tua família, saúde física, espiritual, alegria no coração de servir a Deus. Onde você vai, as coisas acontecem, as pessoas são abençoadas por onde você passa, as palavras que você fala levam a benção, e você está provado, passando por alguma provação. Isso não é uma maldição por desobediência à palavra de Deus. São processos para aperfeiçoar a minha e a tua fé, assim como Daniel e José se tornaram fortalecidos. São processos que vão nos fortalecer lá na frente. Agora, se você olha para a tua casa, as coisas estão difíceis e não acontecem. É enfermidade, é luta, é necessidade, e corre de um lado, acontece do outro, tampa um buraco para cobrir o outro. Você vai num lugar, as coisas dão errado, em outro lugar, as coisas não acontecem. Aí temos que parar e refletir aonde estamos errando e desobedecendo o Senhor. O Espírito Santo ministrava isso no meu coração para que haja um entendimento. Que durante a provação para amadurecimento, fortalecimento, crescimento espiritual, forjar o caráter de um homem cristão, a bênção de Deus não falta. E durante a desobediência, ou seja, o rebelde que não quer aprender de Deus, não quer crescer na fé, não quer crescer no Espírito, esse se rebela contra Deus e a palavra de Deus tem que se cumprir. É bênção para o obediente e maldição para o desobediente. Então, esse vídeo traz uma reflexão. Que cada um de nós olhemos o processo da nossa vida e vamos enxergar e entender o que estamos vivendo, porque muitas vezes nós estamos na bênção, estamos sendo provados para um crescimento espiritual e um amadurecimento na fé, mas estamos na bênção, só que estamos olhando só para o processo que estamos passando. Tiramos os olhos das bênçãos, elas continuam vindo porque nós estamos em obediência e a gente fica ali se lamentando da prova e não está vendo a bênção chegar. Então, você não está em maldição, você está em obediência. Você está sendo provado para ser aperfeiçoado. O Espírito Santo me trouxe isso para ministrar, ministrou no meu coração para ministrar nesse vídeo, para que haja uma meditação pessoal de cada um de nós. Porque o julgamento que vem do outro, aquele que acompanha a minha e a tua vida, ele sempre tem a solução do teu problema. Se você está provado é porque está na desobediência, e
E se você está abençoado é porque você é obediente. E se você está abençoado, ele chega perto de você porque você é obediente. Mas se você está provado, ele se distancia de você porque você é desobediente e ele não quer pegar a prova com a mão. Mas pouco importa a opinião alheia, que nós meditemos nós internamente dentro dessa explanação que eu penso que me fiz claro e possamos buscar de Deus e entender qual é o momento que estamos. Estamos passando uma provação de aperfeiçoamento ou estamos sofrendo consequências da desobediência? Isso é simples. Ora a Deus e observa as áreas da tua vida. Está tudo suprido. Tem saúde, tem prosperidade, tem paz, tem alegria, vontade de buscar o Senhor, cada vez mais próximo do Senhor, meditando, buscando, lendo a palavra. Está tudo bem. É provação para você amadurecer, para você crescer e desfrutar de algo mais lá na frente. E se você está aí se lamentando com algum processo que está passando, achando que está em desobediência, o Espírito Santo traz agora. Tira isso da tua mente. Eu estou te provando para te aprovar para algo grande que vai chegar na tua vida. Tá bom? Essa é a mensagem de hoje. Esse vídeo ficou um pouco longo, mas foi o que o Espírito Santo ministrou no meu coração e que eu trago para vocês. Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.